Oi! Vamos agora falar sobre alguns exemplos de seno, alguns exercícios que envolvem os valores de seno, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês é esse daqui, ó. Qual o valor do seno de 240 e depois do seno de 135 graus, né? Então, aqui, ó, como é que a gente faz? Primeira coisa, 240 graus, ele é um múltiplo de 60. Ele é um múltiplo de 60. Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, pega um azulzinho. Então, a gente vai lembrar o seguinte: como ele é um múltiplo de 60, então ele vai ter uma correspondência com seno de 60 graus. Lembrando que seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos, já no segundo e no terceiro são negativos. Como 240 está no terceiro quadrante, então o seno de 240 vai ser o seno de 60 com o sinal trocado, sinal negativo. Ou seja, minha gata tá ali, viu, gente? O seno de 240 é igual a menos o seno de 60. Quem é o seno de 60 graus? É isso mesmo. De 60 graus, raiz de 3 sobre 2, que foi esse resultado aqui. 135 graus. 135 graus é um múltiplo de 45. É o correspondente dele, de 45, no segundo quadrante. Logo, lembra que aqui é positivo e aqui é positivo? Então, eles vão ter o mesmo sinal. Se ele é um múltiplo de 45, então ele vai ter o mesmo seno de 45 graus. Logo, o seno de 135 é igual ao seno de 45 graus. Qual é o segredo aqui, gente? Lembrar dos valores dos ângulos notáveis, e também reconhecer esses ângulos aqui, ó, que são múltiplos deles. Então, os de 60, eles têm alguns os especiais, e os de 45 também tem cada um deles. Basta vocês darem uma olhada e descobrirem quais são, todos eles. Aí tem a letra C e a letra D. A letra C, vamos lá aumentar o zoom aqui, aqui. Isso. 5π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus. É o ângulo correspondente a 60 graus. Então, são 5π sobre 3. Então, são 5 vezes 60. Quanto é 5 vezes 60? 300. Onde é que está o ângulo de 300 graus? No quarto quadrante. Então, π sobre 3 é 60. 60 vezes 5, 300. 300 graus. Aí, como esse ângulo aqui corresponde a 60, a gente vai trabalhar de novo com o seno de 60 graus. Quanto é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Como o seno aqui no quarto quadrante é negativo, então fica menos raiz de 3 sobre 2. Porque eu fiz a correspondência com π sobre 3. Né? Próximo ângulo é 7π sobre 3. 6 sobre π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Para quem não lembra, bom lembrar. Então, a gente vai fazer a correspondência. 7 vezes 30 dá 210. 210 está aqui, ó, no terceiro quadrante. Qual é o sinal do seno no terceiro quadrante? Negativo. Então, vai ser a mesma coisa, o mesmo valor numérico do seno de 30 graus, que é 1/2, só que com sinal negativo. Então, menos 1/2. Novamente, lembrar dos valores de seno, cosseno, ou de seno, do cosseno vocês vão ter que aprender também, dos ângulos notáveis. E o último exemplo é um exemplo que é uma equaçãozinha com seno. Com seno, né? Então, deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Resolva a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, sendo o conjunto universo de 0 a 2π. Ou seja, eu só quero saber os ângulos que estão... A minha resposta só vai ter os ângulos que estão entre 0 e 2π, apenas. Eu não vou precisar me preocupar com voltas e mais voltas na circunferência trigonométrica, né? É isso que ele diz aqui, ó. Qual é a pergunta que eu vou saber? Eu quero descobrir quais são os ângulos x, que tem como seno raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que tem como seno raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Então, 60 graus aqui, ó, que é P. É o primeiro ângulo que tem como seno raiz de 3 sobre 2, é o 60 graus. Qual é o outro ângulo que vai ter o mesmo valor raiz de 3 sobre 2?
Como ele é positivo, o mesmo valor vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Então, ele vai ter o mesmo valor. E qual é o ângulo correspondente a 60 graus no segundo quadrante? Ó, uma maneira bem fácil da gente descobrir assim, ó. Aqui não é 60, para 90, falta quanto? Falta 30. Então, a diferença daqui para cá é 30. Então, a diferença daqui para o ângulo daqui também tem que ser 30. Então, quanto é 90? Deixa eu limpar aqui. Quanto é 90 mais 30? 120 graus. Então, esse ângulo aqui é 120 graus, que é 2 vezes π sobre 3. Não é isso? 2 vezes 60. Qual é o outro ângulo que a gente está procurando? 2π sobre 3. Então, quais são os ângulos que eu posso encontrar? Π sobre 3, que é 60 graus, e 2π sobre 3. Então, esses são raciocínios que vocês vão pegando de acordo com os exercícios que vocês vão fazendo. É um exercício mesmo, tá bom? Cheiro.